Oi meninas, tudo bem? Eu tô aqui hoje para gravar o segundo tutorial dessa semana, porque na verdade na semana passada eu acabei que fiquei em débito com vocês, não teve nenhum tutorial. Então essa semana, para honrar nosso compromisso, vão 2 pro ar, ok? E hoje eu vim aqui para falar de um assunto que eu adoro. Na verdade é pedido da Vivi lá de Cambuí, Vivi que sempre acompanha, manda dica. Quando a gente tava começando, a Vivi pediu para falar de pincéis. E a gente estava esperando o momento mais apropriado para falar de pincéis. Então, para não ficar cansativo aqui hoje, eu resolvi que eu vou falar assim dos pincéis que tem que ter, por exemplo, um de cada, tá? Para não ficar muito cansativo, certo? Então vamos lá? Então assim, meninas, primeiro a gente fala de pincel de base. Pincel de base, na verdade, eu gosto de 2, tá? 2 modelos. Aí eu vou mostrar o que eu mais gosto e separei aqui 2 que eu acho importante. O pincel de base eu fiz questão de separar 2 mais acessíveis, porque pincel de base é muito importante. Porque é ele que vai dar assim, eu falo que pincel de base e blush é os 2 que a gente mais tem que tomar cuidado. Porque ele pode deixar a maquiagem linda ou destruir a maquiagem. Então vamos lá, ó, pincel de base que eu mais adoro de todos, que eu mais gosto, assim, desde antes que eu fazia assim maquiagem bem pouquinho, é um 187 da MAC. Eu adoro. Gente, ele deixa linda a pele, deixa a pele uniforme. Ele é muito bom. Esse aqui é assim, o meu queridinho, o meu xodó, 187 da MAC, tá? Eu adoro, assim, muito bom. E aí a Boticário tem um pincel, ó, que é muito parecido com ele em textura, pincelzinho tipo um Duo Fiber mesmo, como o da MAC, muito bom, tá? E aí, falando de base ainda, o meu segundo favorito é o 190 também da MAC, que ele é ótimo, a cerda dele assim é fantástica, muito boa mesmo, adoro. E eu contei 1 grama, que vocês já me viram usar esse pincel, chegou assim muito perto do 190, textura de cerda, pra falar a verdade ele é até mais cheinho, eu até gosto mais de passar a base com ele no dia a dia do que com o 190 da MAC, então vale a pena ter. Gente, esse pincel eu falo pra todo mundo, tenha esse pincel, tá? Nem que seja mais um pincel na necessaire, ele é muito bom, esse aqui da Contém 1 grama. Pincel de corretivo, assim, é difícil a gente achar, porque corretivo a gente acaba que usa algum pincel chanfradinho também, com estrutura como esse da base, mas a Contém 1 grama tem um pincel de corretivo que eu adoro, que eu não consigo gostar de outro no momento, tá? O pincel de corretivo ele tem a mesma estrutura e a mesma cerda assim, fofinha desse de base, mas ele é menorzinho, então esse da Contém 1 grama é excelente, tá? Então meninas, depois da gente ter um pincel de base, um pincel de corretivo, o pincel de pó, tá? Pincel de pó, eu separei assim, 2 modelinhos pra falar pra vocês, tá? Esse pincel aqui da Mary Kay, que ele é mais arredondado mesmo, tá vendo? Eu gosto muito dele e a cobertura que ele dá pra nossa pele vai ser sempre de média a mais carregada, ou seja, a cobertura é melhor. Então ele, para uma festa, para uma formatura, para algum evento ou pra noite, fantástico. Eu não gosto de pincel muito grande e nem de muito pequeno. Então, o meu preferido é o pincel de pó da Mary Kay. Eu gosto da MAC também, mas ele é pouco prático, assim, porque eu acho ele maiorzinho. Então, eu gosto muito desse da Mary Kay. E esse aqui da Boticário, ó, tá vendo? Que assim, a estrutura dele é assim, ó, ele é mais fininho, aí ele fica maiorzinho, aí ele fecha de novo. Por causa desse corte lateral que ele tem dos 2 ladinhos aqui, acaba que a cobertura dele é de fraca a média. Então isso aqui é ótimo pro dia a dia, para quem não gosta de maquiagem tão carregada, para quem se preocupa com o que vai acontecer na estrutura da maquiagem, eu aconselho ter esse aqui do Boticário, pincel de pó do Boticário. Em qualquer loja do Boticário, pediu pincel de pó, é esse, ok? Aí de blush, meninas, eu não consegui separar muita coisa. Porque eu aconselho todo mundo ter o pincel chanfradinho, que é esse que tem esse cortinho lateral, tá? Ó, eu tenho vários aqui que eu deixei aqui do ladinho, que é Contém 1 grama, Mary Kay, o da MAC, tá? Vários, mas eu também fico com o da Mary Kay. A estrutura dele é muito boa, as cerdas dele são bem bacanas, assim. Então, eu nem separei algum. Existem outros modelos, por exemplo, a Avon tem um pincel de blush que é muito legal. Só que a estrutura dele não é assim, ó, não tem esse cortinho, não é chanfrado, então eu não gosto. Eu não gosto de usar, então eu tenho que falar pra vocês que eu gosto de usar. Então eu aconselho que tenha esse que tem esse cortinho, ok? Ai, depois a gente vai falar de olhos, menina, assim, pincel de sombra é um dilema, porque tem muitos, assim, são vários pincéis, tá? De sombra.
E eu aconselho todo mundo a ter um pincel mais comunzinho. Como assim, Renata? Que a cerda dele seja fofinha, que ele não seja nem tão achatado e nem tão aberto. 3 exemplos fantásticos, tá? Mary Kay, Avon, que é muito barato, vale muito a pena, e o Boticário, mais uma vez. Porque eles são pincéis que, se vocês repararem, eles vão ser afofadinhos e um pouco achatadinhos. Então, para aplicar a sombra assim na pálpebra móvel, fica assim lindo, é ótimo, tá? Então, qualquer um dos 3. Aí eu aconselho, nesse caso, ter 2. Para quem vai ser, só vou ter pincel para mim e tal, não preciso de muitos, né? Que nem eu, assim, louca por pincel. 2. Por quê, gente? Um para sombra clara, outro para sombra escura. Ou até 3. Porque daí separa um só para sombras tom de nude mesmo, outra para as escuras e o outro para sombras coloridas, azul, verde, rosa, tá? É muito bacana ter, é higiênico, tal, então vale a pena. Aí existem os pincéis, que são os pincéis de esfumar, que são essenciais. Eu não gosto de pincel muito largo e muito fofo para esfumar, porque eu acho que tira um pouco do bonito, porque o bonito da maquiagem ela é bem esfumada, eu acho. Então eu gosto muito do 222 da MAC, ele tá até velhinho esse meu, eu preciso até de comprar outro, tenho acho que uns 3 deles sim, mas eu uso mais. E Mary Kay, que é esse pincel de esfumar, ele é tipo um pincel lápis. E esse aqui, olha, da Mary Kay, eu gosto de esfumar o côncavo com ele, e esse aqui eu gosto de esfumar a sombra mesmo, tá? Pálpebra móvel, cantinho preto, assim, eu adoro. E aí, uma dica também é ter um pincel de côncavo, tá, gente? Esse pincel aqui, assim, tem vários pincéis de côncavo, mas esse pincel aqui do Boticário, na minha opinião, é o melhor pincel de côncavo. Só você chegar no Boticário e falar, quero um pincel de côncavo. Porque o pincel de côncavo, agora eu não vou ficar falando muito, porque que daí nos tutoriais eu vou explicando. Esse pincel aqui é bom para aplicar a sombra aqui dentro, assim, do côncavo e ter mais precisão. E depois vir esfumando com esse pincel, com esse outro que eu falei antes. Então, acho interessante ter. E aí, um que a gente não pode deixar de ter, que é o chanfrado. Para fazer esse esfumado embaixo, para usar delineador em gel, para quem tá começando, não precisa de ter um pincel lápis. Então, muito legal um pincelzinho chanfrado, tá? Aí também eu já aconselho esse da Mary Kay, que ele tem o pincel chanfradinho aqui, que é ótimo. E aqui ele já tem a escovinha e o pentinho de sobrancelha, tá vendo? Ó, pode usar tanto para sobrancelha quanto para rímel também, às vezes gruda o rímel, você pega esse pentinho e faz assim. Muito bom. Aí depois, tcharam, todo mundo acha que o pincel Fan, o nome desse pincel é pincel Fan, né? Porque ele é o Fan do Boticário. Tem gente que chama ele de pincel vassoura, pincel leque, tá? Tem muita gente que acha que é bobeira. Gente, não é bobeira ter. Isso aqui faz toda a diferença numa make, tá? E não é caro. Olha, eu até separei do Boticário, eu tenho da MAC aqui, mas eu separei esse do Boticário porque ele é ótimo. Às vezes a gente tá lá fazendo maquiagem, tá toda bonitona, escapou um pretinho aqui embaixo, mas aquele pretinho não é rímel. Se for rímel, gente, tem que ser uma haste flexível, o famoso cotonete, tá? A gente vai ensinar isso depois também. Mas caiu ali pó, caiu alguma coisa, ó, vem com a vassourinha. Fantástico, vale muito a pena. Meninas, eu vou aproveitar o tutorial de hoje para responder a pergunta da Fabi. A Fabi me mandou um e-mail perguntando o que era certo falar, MAC ou MAC. Aí eu fui trocar uma ideia com as meninas lá da loja, no BH Shopping, e elas me responderam o que eu já imaginava mesmo. Que na verdade o MAC da marca é a abreviação do nome da empresa. Então, como é a abreviação, no Brasil, MAC, nos Estados Unidos, MAC. Então, tanto MAC quanto MAC estão corretos, tá? Nenhum jeito é errado. Se fosse o nome completo da empresa, a gente tinha que falar do jeitinho que é lá, porque a gente não transcreve o nome próprio para o português, né? Então, tanto MAC quanto MAC estão ok, certo, meninas? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, que montem a necessaire de vocês agora mais com os pincéis. Qualquer dúvida, postem lá na página do Face. Mandem e-mails mesmo, eu adoro. As meninas sabem que eu respondo tudo, todos os e-mails, todos os questionamentos. Eu não deixo ninguém sem resposta. E o que eu não sei, eu vou buscar e aprender para passar para vocês, ok? Beijo, meninos! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.